muito bom dia, galera do 7º ano A e B do nosso querido projeto educativo Mãos Dadas. Sou o professor Jurandir, estamos aqui para mais uma aula de cultura digital. Então, dando continuidade ao nosso material e revisando alguns conceitos. Então, vamos lá. Então, foca na aula. Nós vimos que os sistemas operacionais, eles são programas de computador, softwares. E tem a diferença entre software e hardware. A gente fez essa discussão e essa diferenciação nas nossas aulas. Os softwares são os programas, a parte lógica, enquanto os hardwares são a parte física, os componentes periféricos do computador, aquilo que eu consigo tocar. Tudo bem? Então, os computadores, eles precisam desses programas, né, para que todo o seu conteúdo funcione corretamente. Tanto a parte de programas, né, a parte lógica, quanto a parte física, que são os hardwares. O sistema operacional, ele nada mais é do que um software, um programa que gerencia todos os processamentos de dados do computador, né? Toda a sua memória, né? Todos os arquivos, toda a parte física, né? É controlada por esse sistema operacional. Quer dizer, sem esse sistema, sem esse programa, o computador não funcionaria de forma alguma. Então a gente vai ver aqui algumas desvantagens e vantagens de alguns softwares, de alguns sistemas operacionais. Nós vamos aqui debater um pouquinho sobre o Linux, né? Que é um programa operacional. Tendo em vista que nosso sistema operacional, que trabalhamos na nossa escola, lá no nosso laboratório de informática, é o Windows, né? O Windows XP. É um sistema operacional um pouquinho mais antigo, comparado ao Windows 10, que está aí a sua última versão. Mas conhecendo um sistema operacional, nós podemos avaliar as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Windows XP que nós temos na nossa escola, uma das vantagens é porque ele é um sistema operacional pequeno, ocupa pouco espaço. Mas as desvantagens estariam no fato dos recursos deles serem mais, podemos dizer assim, primitivos, mais escassos, tá bom? Então vamos lá. Linux, vantagens: o baixo custo. O Linux ele é baseado num software livre, quer dizer, eles não cobram para você ter esse sistema operacional no seu computador. E além do mais, nem pelos sistemas, nem pelas manutenções e tudo, porque quando você compra alguns computadores, já vem com esse sistema instalado. E isso não agradaria nenhum sobrepreço em cima do equipamento que você vai comprar. Você não vai pagar mais por estar comprando um computador que venha com esse sistema operacional, diferentemente do que acontece com sistemas como o Windows e como o Macintosh, que é o da Apple, tá bom? Segurança. Qualquer instalação ou alteração no sistema do Linux requer autorização do usuário root, que é uma espécie de usuário especial do sistema. Quer dizer, você tem que ser um administrador root do sistema. Então ele vai pedir com que você autorize a instalação ou não de qualquer tipo de programa de computador como um usuário root. Então você vai ter que ficar ativando essa função de usuário root no momento da instalação. Então isso dificulta, no caso, a introdução de vírus no sistema. Daí um fato desse sistema operacional ter muita dificuldade de ser infectado por vírus, por conta dessa permissividade que a root dá ao usuário que controla, né, esse sistema. Então, se um programa malicioso ou um vírus tentar
se instalar automaticamente no seu computador, né, o sistema operacional Linux ele vai indagar, vai avaliar se é para ser instalado e vai pedir as permissões de instalação. Daí uma coisa interessante com relação a esse sistema. A comunidade de suporte ativo, né? Ele dá umas opções de recursos disponíveis na web para resolver problemas com relação ao Linux, alguns chats, alguns grupos, fóruns, dando dicas, né, de como utilizar e como resolver problemas nele. Isso é também uma grande vantagem desse sistema operacional, tá bom? Então isso é um grande avanço, porque você entra em contato com outras pessoas que tiveram os mesmos problemas que você está passando naquele momento e juntos, né, terminam resolvendo o problema que você está passando devido a um mau uso do sistema operacional ou alguma dúvida referente a algum tipo de atividade ou programação que você esteja fazendo, tá bom? Mas vamos para as desvantagens. Incompatibilidade com softwares e equipamentos. Muitos softwares, eles para funcionar, né, eles têm alguns programas e alguns equipamentos de hardware mesmo, eles são exclusivos de alguns outros sistemas operacionais, né? O que dificulta muito estar utilizando o Linux, porque alguns equipamentos, eles são utilizados para ser usados vem com autorizações para ser usado no sistema operacional Windows ou então no Macintosh. Então fica difícil você utilizar o Linux porque ele não vai encontrar, no caso, nenhum tipo de associação a eles. Não vai funcionar porque você está usando um sistema operacional num equipamento que exige um outro sistema operacional. Um outro problema, uma outra desvantagem são encontrar drives para alguns hardwares de instalação. No caso, você vai precisar usar uma impressora. E aí, por mais que ela seja utilizada para o sistema Linux, você vai ter muita dificuldade de encontrar o drive, um programa de instalação ou um programa que vai fazer a ligação entre o seu equipamento físico e o teu sistema operacional. Então isso fica muito difícil de ser encontrado aí na web, né, na internet, na rede mundial de computadores. Então é uma das desvantagens desse sistema operacional. Por isso é que alguns usuários de computador terminam ao comprar o seu equipamento desinstalando o Linux ou Linux do seu computador, instalando o Windows, por conta dessas dificuldades de softwares, de equipamentos que de certa forma ficam incompatíveis com o sistema operacional que você está usando. Então, dando continuidade aqui, afinal, qual é o melhor sistema operacional? Então vamos fazer essa leitura aqui interessante. É comum querer o que há de melhor quando se está adquirindo um produto, mas quando o assunto é tecnologia, a resposta mais apropriada é depende, pois a melhor tecnologia é aquela que melhor atende à necessidade do usuário. Então não existe, gente, essa questão de o sistema Macintosh da Apple é muito superior ao sistema Windows, ou o Windows é muito superior ao MS-DOS, né, ao Linux. Então depende muito de que atividade você está fazendo, né, de que equipamento você está usando naquele momento. Em alguns casos, o sistema operacional Linux ele é muito mais interessante do que outros sistemas, como o Macintosh, né, que é o Mac e o Windows, muito, porque de certa forma ele apresenta funcionalidades muito mais interessantes do que esses outros sistemas e até de fácil utilização. Então isso vai depender muito de que tipo de trabalho eu estou executando naquele momento, ou de que tipo de trabalho
que tipo de atividade eu estou realizando. Então não existe um sistema operacional perfeito. Existe aquele sistema que está atendendo às suas necessidades. Então, dependendo do sistema e da atividade que você está realizando, alguns sistemas operacionais vão estar sendo de melhor utilização para você ou não. Então, isso vai depender muito de que tipo de sistema operacional você está usando. Então, o uso dos sistemas operacionais no mundo, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, né, nessa tabela dos sistemas operacionais, o Windows, que está aqui representado em azul, o Windows ele abarca boa parte da parcela da utilização no mundo. Por volta de 56% aqui da parcela. O sistema Macintosh, que é o Mac, né, da empresa da Apple, né, abarca a outra parcela aí no mundo das tecnologias, sendo que o Linux vai só uma pequena parcelazinha. Então muitas pessoas poderiam estar dizendo, então o melhor sistema é o Windows, ou o melhor sistema é o Mac, né, da Macintosh. O Linux é pouco utilizado, mas muitas funcionalidades do Windows, a gente viu as vantagens agora há pouco no último slide, ele apresenta muitas vantagens em comparação a outros sistemas. No caso, a questão de vírus atacando os sistemas são muito pequenas, mas também exige do usuário um conhecimento muito grande das configurações de root que esse sistema utiliza. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter tirado muitas dúvidas de vocês para a resolução das atividades que foram repassadas. Então, até o nosso próximo encontro e não se esqueça, foque nos estudos, tá bom? Tchau, tchau, até mais.